Você já ouviu falar da criatura que caminha na noite de dezembro, metendo medo até nos adultos? Metade homem, metade bode, com olhos incandescentes e correntes que tilintam no ar gelado? Mas o que é realmente Krampus? E ele é apenas lenda folclórica? Ou há algo mais sombrio por trás dessa figura natalina? Fique comigo até o final, e você descobrirá a verdade que poucos ousam contar. A figura conhecida como Krampus aparece nos relatos mais antigos da tradição alpina como um ser monstruoso, furioso, vestido de pelos escuros, chifres retorcidos e língua comprida e bifurcada, um verdadeiro demônio que surge nas noites geladas do inverno. A palavra Krampus vem do alto alemão Krampen, que significa garra, e descreve tanto a aparência quanto a natureza agressiva dessa criatura. Nas regiões dos Alpes, especialmente Áustria e sul da Alemanha, ele caminha entre as sombras durante o período do Advento, contrastando de forma brutal com São Nicolau, o santo que traz presentes às crianças boas. A origem de Krampus está envolta em mistério, mas estudiosos concordam que sua figura é anterior ao cristianismo, fazendo parte de antigas tradições pagãs europeias, ligadas ao solstício de inverno. Antes de ser incorporado ao calendário cristão, povos das montanhas acreditavam em espíritos do inverno, seres sobrenaturais que personificavam tanto o medo quanto a força da estação mais cruel do ano. Com a expansão do cristianismo, tradições pagãs foram reinterpretadas em narrativas morais, e assim Krampus acabou sendo emparelhado com o benevolente São Nicolau, criando uma dicotomia entre recompensa e punição. Em versões mais antigas da tradição, o castigo não é meramente simbólico. Diz-se que Krampus não apenas bate as crianças com galhos de bétula, mas também as estrangula com correntes, ou as coloca em um saco para levá-las para as profundezas do inferno, um destino final de tormento eterno, ou desaparecimento sem remissão. Ao longo dos séculos, as imagens e iconografias de Krampus evoluíram. Na Europa do século XIX, cartões chamados Krampuskarten começaram a circular, representando a criatura, às vezes de forma humorística, outras vezes com detalhes perturbadores, perseguindo crianças, chicoteando-as com varas de bétula ou carregando-as em um enorme saco. Essas imagens reforçaram nosso imaginário coletivo sobre o perigo que Krampus representava, não apenas um aviso moral, mas uma ameaça visceral ao corpo e à alma. Mas o que essa criatura significa? No folclore tradicional, Krampus representa o lado punitivo da moralidade, o que acontece com aqueles que escapam das recompensas de uma vida correta. Enquanto São Nicolau distribui presentes e doces, Krampus vem com correntes, galhos e uma enorme sacola, pronto a punir ou até levar ao desconhecido, crianças simplesmente consideradas má comportadas. Em algumas versões mais sombrias da lenda, Krampus não apenas chicoteia, mas arrasta os incorrigíveis para seu covil nas montanhas ou mesmo para lugares ainda mais terríveis, distantes da sociedade humana. Tradicionalmente, Krampus habita as regiões alpinas da Europa Central, Áustria, sul da Alemanha, partes da Itália, Suíça, Suécia, Hungria, Eslovênia, Croácia e República Tcheca. Nessas áreas, a noite do dia 5 de dezembro é marcada pela Krampusnacht, a noite de Krampus, quando figuras aterradoras percorrem as ruas geladas, sacudindo correntes e sinos, sobre um céu escuro e silencioso, fazendo a população olhar por sobre o ombro, se é que ousam sair de casa. As variações regionais revelam uma multiplicidade assustadora de tradições ligadas a essa criatura. Na Baviera, por exemplo, grupos organizados se reúnem para o Krampuslauf, a corrida de Krampus, em que homens vestidos com trajes elaborados de peles e máscaras de madeira percorrem vilas inteiras, perseguindo espectadores e distribuindo medo. Em algumas aldeias alpinas, estas celebrações acumulam elementos que lembram rituais de expurgo de espíritos malignos, com sinos campaindo e tochas tremendo na escuridão, evocando um confronto direto com as forças invisíveis que muitos acreditam serem reais. Comparar as fontes sobre Krampus revela nuances importantes. A Enciclopédia Britânica descreve-o como o companheiro demoníaco de São Nicolau, cuja função moral é punir, mas também assinala sua possível origem pagã e sua adoção tardia no calendário cristão.
Em contraste, publicações como History.com aprofundam a maneira como essa figura evoluiu visualmente, de máscaras grotescas a representações modernas em filmes e produtos culturais, apontando para um fenômeno que ultrapassou fronteiras regionais e tornou-se um ícone de horror folclórico. Entre as curiosidades mais sinistras da tradição, contam-se relatos de famílias que, no passado, deixavam sapatos ou botas do lado de fora na Krampusnacht, esperando não um presente, mas uma vara ou mesmo nada, caso Krampus julgasse a criança indigna. Antigas postais descrevem o demônio afastando-se com suas presas humanas em um saco, em cenas que fariam qualquer adulto tremer de medo. O medo não estava apenas na noite da Krampusnacht, mas nos dias que a antecediam. Janelas fechadas antes do pôr do sol, lareiras mantidas acesas mesmo sem frio extremo, e o silêncio imposto às crianças, como se qualquer ruído pudesse atrair algo que já estava à espreita. Em certos vilarejos, dizia-se que Krampus não precisava entrar, bastava parar do lado de fora, deixando suas correntes ecoarem no escuro para marcar quem havia sido escolhido. Há relatos folclóricos que descrevem crianças acordando na manhã seguinte a Krampusnacht com vergões nos braços ou nas pernas, atribuídos às varas de bétula que o demônio carrega. O detalhe mais inquietante não está apenas na dor física, mas no silêncio que acompanha esses relatos. Em vilarejos isolados, falar sobre a visita de Krampus era evitado, como se nomear a criatura fosse convidá-la a retornar. O medo não vinha apenas da punição, mas da possibilidade de que ele observasse, à distância, aguardando o próximo inverno para completar aquilo que havia começado. Há versões ainda mais perturbadoras registradas em compilações etnográficas do século XIX que descrevem Krampus como uma criatura que nem sempre devolvia àqueles que levava. Nessas narrativas, crianças consideradas irrecuperáveis eram arrastadas para regiões montanhosas, cavernas profundas ou fendas cobertas pela neve, lugares associados simbolicamente ao submundo e ao esquecimento. Pastores relatavam encontrar pegadas estranhas na neve ao amanhecer, semelhantes às de um bode, mas grandes demais para qualquer animal conhecido, seguindo em direção às encostas mais perigosas. O que tornava esses relatos ainda mais inquietantes era o fato de que, em algumas histórias, ninguém jamais falava abertamente sobre os desaparecimentos, como se reconhecer a perda fosse admitir que Krampus ainda tinha poder sobre a comunidade. Em muitas dessas tradições, o aspecto mais aterrador de Krampus não era sua aparência monstruosa, mas a ideia de que ele agisse segundo um julgamento próprio, incompreensível para os humanos. O som de sinos e correntes arrastando na neve, frequentemente relatado em noites sem vento, era interpretado como um aviso tardio, não de que ele estava chegando, mas de que já estava ali. Mesmo quando nenhuma figura era vista, o medo persistia, pois a ausência de provas não significava segurança. Para aqueles que cresceram ouvindo essas histórias, Krampus nunca foi apenas uma lenda natalina. Foi a materialização do medo ancestral de que algo antigo, paciente e hostil caminha nas noites mais longas do ano, esperando o momento certo para cobrar suas dívidas. Seja como advertência moral, seja como manifestação cultural, há hoje relatos modernos que transformam o folclore em eventos quase policiais. Festivais de Krampus em cidades europeias ocasionalmente geram notícias de tumultos, confrontos com a polícia e relatos de comportamento descontrolado, geralmente quando participantes embriagados ou mascarados ultrapassam a linha entre performance e ameaça real. Tais ocorrências são documentadas em jornais locais como incidentes em mercados de Natal, envolvendo figuras fantasiadas que assustaram crianças e adultos, levando autoridades a emitir advertências antes das celebrações anuais. Não há registros confiáveis ou verificáveis que indiquem aparições reais de Krampus como entidade sobrenatural fora do folclore e do contexto festivo. Ainda assim, persistem relatos populares e anedóticos em comunidades alpinas que descrevem sons estranhos, correntes arrastando no escuro, passos pesados na neve e sinos ecoando na noite, tradicionalmente atribuídos ao próprio Krampus. Esses relatos, embora sem comprovação científica, alimentam o medo e a fascinação por essa figura nas gerações mais jovens. Essa figura não foi criada pelo cristianismo,
Os especialistas afirmam que Krampus tem conexões com antigas crenças pagãs relacionadas ao solstício de inverno, quando vorazes espíritos e forças sobrenaturais caminhavam entre os vivos. Antes de ser associado a uma data cristã, ele era uma criatura do limiar entre o mundo físico e o sobrenatural. Um aviso cruel de que a noite mais longa do ano não era apenas o momento em que o sol retornaria, mas sim quando o mundo dos mortos e o dos vivos se entrelaçavam. Krampus, então, pode ser visto como aquilo que o Natal tradicional insiste em ocultar, o lado sombrio da moralidade humana, a face do medo que vigia as noites mais longas e as expectativas mais puras. Ele é a sombra projetada na luz das festas, o aviso de que a alegria pode coabitar com o terror. Para os que cresceram ouvindo sussurros sobre sua figura nas montanhas cobertas de neve, Krampus nunca foi apenas um mito. Foi uma presença imaginária que fazia as cortinas tremularem e as chamas vacilarem à noite. Assim termina mais uma jornada pelas sombras das lendas antigas. Se você conhece outras histórias que cruzam os limites entre a vida e a morte, ou tem sugestões para futuras investigações, deixe seu comentário. O véu entre os mundos nunca foi tão tênue. Agradeço por sua atenção e até a próxima.